Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o cangaço. O cangaço foi um movimento que surgiu no final do século XIX, né, no sertão do Nordeste brasileiro. Então, assim, com todas aquelas dificuldades que eles estavam enfrentando com a nova república, que visava somente a elite, os cangaceiros eles procuravam fazer justiça com as próprias mãos. Então, muitos levaram a fama de bandidos e heróis ao mesmo tempo. Por quê? Eles roubavam, tiravam, né, dos ricos para estar dando para os pobres, né? Então eles tiveram essas duas famas, né, durante esse movimento todo. Eles ficaram conhecidos como cangaceiros porque eles usavam espingardas penduradas, usavam aquela faixa em couro, né, aquela cruzado no colo, assim, cheio de bala, geralmente, e usavam aquelas bolsinhas tiracolos, tá? Então, lembrava muito a canga do boi, por isso que cangaço. E outra coisa, nesse movimento, né, os cangaceiros, eles andavam em bandos e tiveram alguns bandos que ficaram bem famosos, bem conhecidos naquela época. José Gomes, né, que era o cabeleira, ele era um bando que só aterrorizava, só fazia justiça com as próprias mãos, às vezes até era contratado, né, entre os coronéis para fazer serviços sujos, etc. Teve também o bando do Jesuíno, né, que ficou conhecido como Jesuíno Brilhante, onde ele destruía todos os camboios do governo que traziam alimentos. Então eles roubavam os alimentos para dar aos pobres, tá? E por último, Antônio Silvino, né, que ficou conhecido como Rifle de Ouro, porque eles destruíam e acabavam, né, cometendo atrocidades contra as empresas que iriam desapropriar terra dos médios e pequenos proprietários de terras. Então eles destruíam, né, e acabavam matando alguns empresários nesse sentido, tá? E assim, dentro do cangaço ficou muito famoso porque eles cometiam, né, lógico, atrocidades com as próprias mãos, justiça com as próprias mãos, mas também os coronéis, eles contratavam alguns cangaceiros para fazer alguns serviços, né, de vingança ou até contra mesmo outro coronel, né, por disputa de poder, enfim. E nessa época, no finalzinho do século XIX, início do século XX, surgiu um homem, né, que ficou muito famoso em todo o cangaço, é o Virgulino Ferreira da Silva, né, conhecido como Lampião. Lampião porque quando ele atirava com as espingardas, ao fazer aquele barulho, saía uma luz. Então ele dizia que ele era mais forte, mais vivo do que um lampião. E aí por isso que surgiu esse nome. E ele só entrou no cangaço como justiça, né, e vingança, porque iria vingar a morte do seu pai. Ficou super famoso, né, durante essa luta de vingança. Ele até foi contratado pelo governo, depois eu vou explicar melhor, e ele casou com a primeira mulher do cangaço, que foi a Maria Bonita. Então ela foi muito importante aí nessa trajetória, porque foi a primeira mulher a participar do cangaço, tá? Inclusive, até o governo teve uma época que contratou alguns serviços de cangaceiro para trabalhar contra a coluna Prestes, mas os cangaceiros acabaram não aceitando, principalmente o Lampião. E aí, a partir de 1930, quando Getúlio Vargas entra no governo, ele já começa toda uma estratégia para conseguir acabar com o cangaço no Brasil, que vinha ganhando muita fama, né? Principalmente na literatura. Nós vimos, já falei para vocês da literatura de cordel, né? Várias lendas, etc. E aí é nesse momento, no finalzinho da década de 30, que Getúlio Vargas manda perseguir, manda vários volantes, que eram os policiais da época, perseguirem esses cangaceiros e manda matá-los, né?
E aí o corpo ele manda jogar num riacho e a cabeça ele acaba colocando em exposição em vários lugares do Nordeste para que ninguém em vários lugares do Nordeste para que como lição para que ninguém cometessem os mesmos atos que os cangaceiros. Bom, é isso, espero que tenham entendido e qualquer pergunta é só deixar aí embaixo. Valeu!